fresquinha e na hora H poder nadar entre as plantinhas com pedrinhas acompanhar. Dormir sem pressa de acordar, pois a água é sempre o que há. Mas o que eu gosto mesmo é da janela do meu aquário. De lá eu posso ver, amiguinho, você do meu lado. Amiguinho, você do meu lado. Bom, pessoal, estamos aqui hoje, programa da revista Aquarista Júnior, programa número 8. Hoje é dia 10 de setembro de 2018. Essa musiquinha é uma coisa bacana de lembrar, cara. Essa musiquinha foi resgatada, né, vamos dizer, da lembrança da Aquarista Júnior. Ela foi feita pela minha irmã, né, Lígia Marques, em 1988. Para quê? Para o nosso querido programa Aquarismo Criança Natureza, que foi um programa apresentado nas escolas, principalmente nas pré-escolas, para divulgar e promover o aquarismo entre as crianças, para tentar criar aquaristas, vamos dizer, mirins, aquaristas infantis. E essa musiquinha, olha como é bacana, até os dias de hoje ela tem uma sonoridade legal e fiz questão, porque eu citei nos últimos programas essa coisa das atividades que a gente ia fazendo nesse programa Aquarismo Criança Natureza, e a musiquinha foi uma das partes componentes, tá legal? Então, nosso querido programa número 8 está começando agora. Gostaria de falar uma coisa que passou, vamos dizer, eu lembrei durante a semana de 1987 e 88, que vale a pena contar. Eu falei que durante muitos anos eu sempre que possível gostei de participar de associações, né? Eu achava que associações eram sinônimos de mobilidade, de motivação, de você fazer uma mobilização para, sei lá, alavancar algum tipo de atividade, algum tipo principalmente de hobby, no caso, o nosso querido aquarismo, né? Então, em 1987, meados de 87, foi fundada aqui em São Paulo a Associação Paulista dos Lojistas de Aquários, tá? Associação Paulista. Hoje temos a ABLA, que é a Associação Brasileira. Naquela época, ela, vamos dizer, ela funcionou durante alguns anos, e vale a pena lembrar um pouquinho de algumas ações que a APLA acabou fazendo. Só para você ter uma ideia, ela foi fundada pelos grandes lojistas da época. E a primeira direção, vamos dizer, o primeiro trio de pessoas que dirigiram a associação foram 3 lojistas vamos dizer, entre aspas, da velha guarda, que tinha uma credibilidade muito grande no mercado da época, né? Que era o seu Ernesto, da Netuno, que, só para você ter uma ideia, a loja dele, ele inaugurou uma loja em 1952. Tínhamos o Luiz Maluf, da Brasília Ornamental Fishes, lá na Tutóia, né? Que ele também era um lojista antigo. Ele montou a loja dele em 1960. E tínhamos o Antônio, da Aquário do Brasil, perto lá da Praça da República, né? Que ele, só para você ter uma ideia, ele começou a dirigir a loja em 1971. Então, você vê, eram lojistas da década de 70, que agora, no finzinho da década de 80, estavam mobilizados para colaborar com essa coisa vamos dizer, do ramo do aquarismo, né? Então, eu separei aqui, só para você ter uma ideia, muita gente colaborou para formar essa associação. Eles comentaram comigo na época, né? Inclusive a gente fez até uma matériazinha na revista número 1, né? Falando sobre a Associação Paulista, né? E só para você ter uma ideia, né? No começo de 88, quando saiu a revista, os associados da época que faziam parte, né? Eram as lojas Brasília Ornamental Fishes, era a Netuno, era Aquário do Brasil, Loja das Lojas, Exotic Tropical, Mundo Aquático, Piracá, Aquafish, Piscicultura Shang, Ornamental Aquário, Cerejeira Aquário, Kinka Hobby, o Fukuda, o Tropical Killifish, a Kelp, a Dacilos, Aquarimar, o Maeda, o Coque, Atlântida, Artiquarium, Aquazul, Tropical Aquarium de Santos, Casa Martins, Aqualoge, Brooklyn Ornamental, e tinha alguns fabricantes que começaram também a integrar
o grupo de participantes, apesar de ser uma associação de lojistas, alguns fabricantes se interessaram em colaborar. Então eles eram considerados, vamos dizer, sócios honorários, vamos dizer assim, né? Inclusive a revista Aquarista Júnior, você vê, a associação começou em 87, quando foi em 88, oficialmente ela começou a atuar e ser convidada a ser como se fosse uma, vamos dizer, uma sócia honorária, né? Então tinham as empresas Artesanatos Rossetti, o SPQ Aquários, que era fabricante de aquários, a Aquafuri, a Vigor, Flex, Vigor, né? E a Equipe Aquarium, que eram, vamos dizer, inicialmente os associados da APLA, tá legal? Como associação de atividade, eles fizeram algumas coisas interessantes nos anos seguintes. Eu vou citar duas, rapidamente. Uma foi essa criação aqui. Tá vendo aqui? Fish Card. Fish Card era uma fichinha com algumas informações que começaram a ser distribuídas nas lojas, nas lojas associadas, claro, né? Para que o aquarista cadastrasse lá os dados, né? Nome, endereço, aquela coisa toda, e funcionasse como um cartãozinho de farmácia, sei lá. Ele pudesse ter alguns descontos, algumas promoções nas lojas associadas da associação, lojas associadas da Associação Paulista, da APAC. A revista Aquarista Júnior divulgou em várias edições, divulgou essa fichinha que era distribuída para os aquaristas que quiseram fazer esse cadastro na associação. Então, durante alguns anos, funcionou essa coisa. Estava começando, você vê, estava começando no Brasil essa coisa de cartãozinho. Então, a pessoa comprava a revista ou adquiria a revista, preenchia, mandava o cupomzinho para a associação e na carteirinha ficava com, vamos dizer, o cadastro, vamos dizer, uma carteirinha que ela podia usar nas lojas conveniadas ou associadas da associação. Foi uma coisa super bacana que a gente sempre gosta de contar. Quando foi, a associação funcionou, só para você ter uma ideia, foi criada em 87. Quando foi no dia 7 de dezembro de 87, foi feito um coquetel de, vamos dizer, de inauguração da APLA, né? Foi feito aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, tinha um grande aquário de exposição lá, um aquário público, né? Que não era público, era privado, a gente chama de público porque era grande, né? Tipo Aquário de Santos, aquela coisa toda, só que a iniciativa era particular. Um dos diretores lá do aquário era o Saudoso, né? Que foi um grande amigão aí da revista também, ajudou no começo da revista, que era o seu Nuno, né? Nuno Vec, né? E ele abriu um espaço lá na recepção do Exotiquário para a APLA fazer o coquetel de lançamento da ideia da associação. Então foi um coquetel oficial, entendeu? Só para você ter uma ideia, esse Exotiquário era um lugar muito frequentado pelos veículos de comunicação da época, né? O Goulart de Andrade ia muito lá, e porque tinha aquele boto cor-de-rosa famoso, ficou alguns anos em exposição aqui em São Paulo, né? Então, quer dizer, o Exotiquário era o grande aquário público de São Paulo da época, tá legal? Então a APLA fez esse coquetelzinho de inauguração. Quando foi, até separei aqui, quando foi no finzinho de 88, finzinho de 88, a APLA, ela organizou em São Paulo, só para você ter uma ideia, ela organizou em São Paulo um concurso, uma exposição. Deixa eu ver onde que tá as figuras aqui. Opa. Perdi. Tá aqui, ó. No final, entre os dias 19 e 27 de novembro de 88, aqui em São Paulo existia, até hoje existe, né? Só que com outra configuração, né? Existe aqui na Água Funda, perto do zoológico, existia grandes exposições, porque lá era sediado a Secretaria de Agricultura do Estado, tudo. Então eles organizavam aquelas feiras grandes de pequenos e médios animais. E também no final do ano eles organizavam aquelas exposições de grandes animais, né? Boi, cabra, bovinos, equinos, aquela coisa toda. E a APLA foi convidada e fez, num dos pavimentos lá dessa exposição de final do ano, eu até marquei aqui, entre os dias 19 e 27 de novembro, fez uma, vamos dizer, uma exposição de aquários. Pegou os associados, fez alguns aquários e fez uma grande mostra de aquários. Puta, eu achei super bacana, porque lembra que eu falei
no começo da revista, a minha ideia era essa coisa de popularizar o aquarismo através de pequenas exposições. E quando vem, vamos dizer, uma iniciativa minha, seria uma coisa pequena, claro, né? Quando teve a iniciativa de uma grande exposição, só para você ter uma ideia, até marquei aqui, o público visitante da Expand, né? Na época chamava Expand, 100 mil pessoas que visitavam a exposição de animais em geral, claro, né? E também tiveram acesso a essa mostra de aquários. Então, quando foi naquela semana, que era tipo 2 finais de semana, e durante a semana, entendeu? Então, a APLA se reuniu, pegou os associados, construiu aquários modulares do mesmo tamanho, se não me engano era aquário de 1 metro, fizeram móveis tudo igual, com altura um pouquinho mais alto do que um móvel normal de residência, essas coisas, para ter uma visão melhor pelo público. E fez o quê? Praticamente fileiras, algumas fileiras de aquários, vamos dizer, de aquários, né? De aquários vamos dizer, de exposição. Entendeu? Então eu marquei aqui, só para você ter uma ideia, aquilo que eu falei, né? Na época as fotos não saíam muito boa, né? Porque a gente tirava foto, só ia perceber o resultado da foto quando revelava a foto. Então, às vezes, o flash ficava falhando, alguma coisa. Então, são umas fotos escuras que eu queria só para dar uma ideia do que foi a exposição. Dá para ver? Tomara que dê para ver, tá legal? Então, eu queria mencionar essa grande exposição que teve em São Paulo em novembro de 88, que foi chamada de primeira exposição da Associação Paulista dos Lojistas de Aquário, tá legal? Lojas participantes: Aquário do Brasil, Aquafish, Atlântida, Brasília Ornamental Fishes, o Maeda, Dacilos, o Fukuda, Kinka Hobby, Netuno, Ornamental Aquário e Piracaá. E alguns fabricantes e criadores também participaram da exposição. O Shank, que era criador na época, né? Os fabricantes Equipa Aquarium, Platax, SPQ Aquários e Vigoar. E a revista Aquarista Júnior, que teve o privilégio também de ajudar na organização e montou também na época um terrário, um aquaterrário. Nós montamos um aquaterrário, conseguimos alguns animais de um colaborador da revista, um simpatizante, que até hoje está aí. Hoje ele é professor, coordenador aqui na escola de enfermagem veterinária, né, do Polígono, aqui em São Bernardo do Campo, Francisco. Aquele abraço, Francisco, que na época cedeu alguns animais de aquaterrário para a gente incorporar na montagem que a gente acabou fazendo na feira. Então, o que acontece? O mês de novembro, vamos dizer, o ano de 88, ele finalizou com o quê? Com essa grande exposição de muito público, que teve até presença de emissoras de televisão. Então, talvez teve uns 20 aquários montados, mais ou menos, daí para mais, entendeu? Então eu queria deixar registrado esse tipo de coisa que a revista ajudou a organizar em 88. Uma coisinha também que eu não vou deixar escapar é que nas revistas de 88, através da revista, eu também organizei, lembra que eu falava que através de cursos eu queria formar alguma linguagem comum para todos os aquaristas do Brasil, procurarem falar a mesma linguagem, para que um aquarista pudesse, sei lá, um aquarista do norte pudesse conversar com o aquarista do sul, tendo as mesmas, vamos dizer, os mesmos princípios básicos do aquarismo, né? Então nós realizamos durante todas as revistas do ano o curso de aquarismo, iniciação à aquariofilia, que através das revistas você recebia lições bimestrais, ia mandando para nós os exercícios solicitados, ia lendo aquelas coisas que a gente ia pedindo, e ao final do ano, aquelas pessoas que fizeram todo o acompanhamento anual acabaram recebendo o certificado, aquela coisa toda. Então essa ação da revista foi feita nesse ano de 1988. 89 começou. Aí eu estava pensando, porque sempre no finzinho do ano, eu ficava pensando, puxa vida, o que a gente pode fazer para engrandecer o aquarismo no próximo ano, entendeu? Então o que acontece? Sempre naquele feriadinho de virada do ano, aquela coisa entre o Natal e o Ano Novo, eu fico, até hoje assim, né? Eu fico muito pensando em novas ideias, novas coisas que eu posso fazer, que eu posso realizar. E eu pensei que o aquarismo, na época, pudesse ser divulgado legal também, através de 2 peixes básicos que eu achava. O lebiste, o guppy, né? E o beta. Beta pela resistência dele e o guppy pela facilidade reprodutiva dele, entendeu?
O beta pela rusticidade, né? Onde qualquer, entre aspas, criança pode ter uma facilidade muito grande na manutenção dele, nos cuidados dele. E o lebiste por dar aquela coisa surpresa na casa do aquarista. Ele compra um casalzinho de lebiste, põe no aquário cheio de planta, de repente, um belo de um dia, ele vê lá um filhotinho, como se diz, movimentando entre as plantas, o entusiasmo pelo aquarismo, pronto. Você criou um aquarista novo, entendeu? Então eu achava. Com isso eu fiquei pensando, puxa vida, o que a gente pode fazer? Na época, existia muito, estava começando, né? Feiras de ciências nas escolas. Então essas feiras, hoje chama feiras culturais nas escolas, né? E eu achava muito bacana a motivação dos alunos, a preparação dos trabalhos, a ação dos professores, o convite que era feito aos pais para participar, para visitarem a exposição. As crianças aí já não eram tão pequenininhas, né? Às vezes escola até, vamos dizer, sétima, oitava série também faziam os trabalhos. Então você entrava numa sala, de repente eles fizeram um trabalho de ciência sobre, vamos dizer, uma experiência científica. Então você acompanhava o que os alunos fizeram, ganhava nota, aquela coisa toda. E eu achei, por ter um contato com algumas faculdades, que a gente poderia criar essa coisa de semana. Porque eu via também em algumas universidades, alguma coisa, pipocando essas ideias de semana de biologia, semana de veterinária. Estava começando essas coisas, né? E eu achava que podia criar a nossa querida Semana Aquarista Júnior. Fiz um folheto no papel, olha como a coisa era rústica, né? Não tinha essa coisa de computador, nada disso. Fiz um folheto no papel, dobrava e distribuía nas lojas. Isso já na primeira edição, nos primeiros meses de revista. Com isso, como eu tinha alguns amigos, até hoje eu tenho, que mergulhavam, né, mergulhadores, essas coisas, na época eu fiquei sabendo do Projeto Aqua. O Projeto Aqua era, só para você ter uma ideia, era uma academia acho que academia de ginástica da época, né? Coisa começando, né? E lá também era dado cursos de mergulho, tinha aquelas piscinas para mergulho de profundidade, aquela coisa. Puta, eu achei um lugar fantástico, perto do Shopping Morumbi, perto da Marginal. Então achei um local bacana, né, no caso, né? E eu fui lá um dia, expliquei a ideia, vamos dizer, daquilo que eu estava querendo fazer, e o Projeto Aqua, vamos dizer, disponibilizou uma sala que eles tinham lá, uma sala de cursos mesmo que eles davam, né? Tinha lá talvez uns 50, 60 lugares de cadeiras, né? Essas cadeiras universitárias mesmo. Então eles cederam espaço para quê? Para que a gente pudesse criar essa Semana Aquarista Júnior. Dá uma olhada aqui o cartazinho. Dá para ver? Então o que acontece? Entre os dias 11 e 18, que pegou vamos dizer, pegou aquela semaninha, né? Nós fizemos um ciclo de palestras, que eu achava super fantástico fazer, que foi durante a semana, à noite, sempre das 19h30, marquei aqui, ó, até as 22h30. Então, o que acontece? Toda noite tinha uma palestra especial. Convidei para a palestra de segunda-feira uma palestrinha sobre terrários e aquaterrários. Convidei um pessoal que era da CATESP, que eles chamavam, né? Hoje não existe mais. Clube Aquarístico e Terrariófilo de São Paulo, que era montagem e manutenção de um aquário aquaterrário. Na terça-feira, convidei a Associação Paulista de Killifish, o PK, que na época fizeram uma bela palestra sobre a criação de killifish. Dalton, até hoje está aí, um grande pesquisador dessa parte dos killifish, Júlio e o Celso, que fizeram as palestras. Na quarta-feira, a gente fizemos uma palestra sobre criação de beta. Convidamos, que até hoje está aí, um dos grandes lojistas do Brasil, o William Sugai, que deu a palestrinha na Semana Aquarista Júnior. Na quinta-feira, fizemos uma palestra sobre criação de lebistes, GUP. Convidamos o Chang, que na época era um dos grandes, até o slogan dele era os lindos lebistes do Chang, né? Então fez uma palestrinha legal. E na sexta-feira fizemos uma palestra sobre aquariofilia marinha. Tudo sobre o aquário marinho, né? E convidamos um aquarista que na época, vamos dizer, até hoje é conhecido, vamos dizer, tem uma estima bacana aqui pela revista, que é o João Carlos Basso, que fez a palestra de sexta-feira. Então, viu que legal? Quer dizer, a gente fez uma semaninha cultural aquarística, tentando explorar muito essa coisa de criação, essa coisa de terrário, que era uma coisa, vamos dizer, ainda meia enigmática, né? E a aquariofilia marinha, que já estava dando passos maiores na popularização do aquarismo marinho. Isso foi,
durante a semana à noite. Durante a semana, durante o dia mesmo, nós fizemos um concurso, talvez um dos primeiros concursos de peixes ornamentais do Brasil, talvez. Então, só para você ter uma ideia, separei umas fotos. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu pegar aqui, os peixes estão aqui. Aqui tá legal. Deixa eu ver os peixes. Tá, só para ter uma ideia. Tá vendo aqui, ó, o monstruário de peixes. Aqui tá, é a frente do Projeto Aqua. Outra foto. A foto também do painel de aquários. Aqui uma foto de algumas premiações. Alguns visitantes. Tá vendo as cadeiras também da sala, porque montamos a estandezinha na própria sala na própria sala, né, das palestras. Dá para ver? Então, o que acontece? Durante a semana, o público visitante votou nos peixes mais bacanas. Só para você ter ideia, ó, o aquarinho era desse tamanho. Desse tamanho não, é esses aquários mesmo, né? A gente conseguiu juntar 44... Eu marquei aqui, 44 lebistes participaram do concurso e 35 betas, vindo de todos os lugares. Teve, principalmente de São Paulo, claro, né, que nós somos de São Paulo, mas alguns vieram de Minas, alguns do Rio de Janeiro. Olha como é rústico, né? Eu recebi os peixes de ônibus. Ia buscar na rodoviária. Ia buscar os pacotinhos lá, aquela coisa toda, os peixes embalados, os peixes ficaram durante a semana toda, não tivemos mortes nenhumas, as águas sempre que possível eram renovadas, conforme as observações. Pegamos uma semana de março de uma temperatura ambiente aqui em São Paulo legal, isso facilitou. E no sábado, os melhores classificados pelo voto popular foram juntados em vamos dizer, juntamos algumas pessoas mais qualificadas, aquela coisa, e fizemos uma seleção dos campeões. Só para você ter uma ideia, o lebiste campeão foi esse aqui, ó. Para a época, ó, 1989. E esse é o segundo colocado. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. O beta, ele tá meio escondidinho aqui, mas ó, esse beta foi o primeiro colocado. Aqui de novo a foto do segundo colocado do lebiste e o segundo colocado do beta. Ah, aqui está uma melhor foto do beta campeão. Olha aqui, tá vendo aqui no meio? Então essas são algumas fotos que a gente foi guardando. O segundo lugar beta, olha ele aqui. Dá para ver? Então o que acontece? Através de um concurso, só para você ter ideia, o campeão da categoria beta ficou de São Paulo mesmo, o José Marcelino Aragão, de São Paulo, beta. E do primeiro campeão, vamos dizer, do lebiste, foi o criador lá do Rio de Janeiro. Até hoje está aí, abração, Agostinho Monteiro, que um corpo cobra, cauda bronze, acabou sendo campeão. Mas tivemos a participação que acabou pegando segundo e terceiro lugar do lebiste, o Francisco Vilardo, também do Rio de Janeiro. O Luiz Otávio Moscatello, de São Paulo, acabou pegando a quarta colocação. Paulo Henrique Felipe, lá do Rio de Janeiro também, acabou pegando a quinta colocação. E a sexta colocação, um aquarista aqui de São Paulo também, chamado Adriano Alves de Souza. O beta, os dois primeiros colocados, acabou sendo o José Marcelino Aragão mesmo, pegou os dois primeiros colocados. O terceiro pegou o Delvair Mortari, filho. O quarto colocado, Agostinho, que tinha sido campeão, que foi campeão do lebiste, ele mandou também betas, e ele acabou pegando a quarta colocação. A loja Aquário Itaquera, que mandou também um beta, acabou pegando a quinta colocação. E o Paulo, vamos dizer, de São Paulo, Paulo de Castro Machado, acabou pegando a quinta colocação do concurso. Então foi uma ideia, uma iniciativa, para quê? Para motivar essa coisa de lebistes, guppy, né? E os betas para os aquaristas, principalmente para os iniciantes. Então, nessa revistinha número 7, que a gente acabou, vamos dizer, mostrando esse tipo de iniciativa. Os anos passaram, né? Alguns meses passaram, nós organizamos alguns concursos de peixes, mais para frente eu vou, nos próximos programas, falar, né? Mas a ideia inicial é essa, criar uma semana aquarista júnior para quê? Para popularizar essa coisa da informação através das palestras, entendeu? E fazer uma semana cheia. Tivemos a participação, eu marquei aqui,
132 participantes nas palestras. Então, total, né? Entendeu? A salinha lá tinha uns 40 lugares, mais ou menos, 5 dias. Então, talvez, só para você ter uma ideia, nós tivemos casa cheia todos os dias. Então, isso daí satisfez bastante essa coisa da ideia da Aquarista Júnior, que foi sempre o quê? Popularizar, dinamizar, divulgar e promover o aquarismo com ações desse tipo de coisa, fazendo o quê? Com que, de repente, você quer fazer uma ação nas escolas, aquela coisa toda, que possa usar, por exemplo, o peixe beta para, vamos dizer, divulgar o aquarismo. Então, o peixe beta é aquele peixe que você, de repente, dá para uma criança, pela rusticidade dele. A criança leva para casa, a mãe e o pai nem sabem o que vai fazer com o peixe, porque a criança não tem aquário, o pai também não tem. Então, o que acontece? Vai colocar num vidro qualquer, numa jarra, numa travessa, num vidro grande aí de conserva, entendeu? Algum lugar vai colocar o beta. Só que o beta, pela rusticidade e pela facilidade de adaptação dele, que é muito grande, vai fazer com que o pai e a mãe, nos próximos dias, vendo a criança dedicada ao peixinho, aquela coisa toda, vá visitar algumas lojas de aquário. E com isso possa ou comprar um aquário para o próprio beta, aquário adequado, tudo direitinho, ou possa também comprar até um aquário maior para outros peixes, aquário comunitário, aquário misto. E isso que é bacana no aquarismo, essa motivação inicial, não só da criança, porque às vezes o pai se entusiasma também, a mãe se entusiasma. Então vai o quê? Vai criar iniciantes hobbyistas. Então essas ações de popularizar o lebista é a mesma coisa. Às vezes você, quando vai numa loja, o lojista pode chegar para você e falar, não, você quer só criar, não quer aquário decorativo? Monta um aquário simples, coloca bastante planta e leva esse casalzinho, ou essa dupla, ou esses 2 casais, ou esses 3 casais de lebiste. Entendeu? Aí a pessoa coloca lá, papapi, papapá. De repente, a pessoa viu um lebistinho nascendo novinho lá, puxa vida, cara. Aí pronto, você criou a motivação para a pessoa gradualmente e tendo novos aquários, aquela coisa toda, vamos dizer, o conhecimento, querendo adquirir mais, tudo isso. Então, essas ações, mais para frente, nos próximos programas, esse daqui foi o nosso querido programinha número 8, né? Mais para frente eu vou citar alguns eventos que também a gente realizou em 89. Esse foi o primeiro, vamos dizer, a primeira iniciativa da revista Aquarista Júnior. E o bacana, só para você ter uma ideia, gozado, o mundo era um pouco diferente, né? A gente chegar, que nem, a gente fez o coquetel da revista no Centro Cultural São Paulo. Chegamos lá, lançamos a ideia, já liberaram. Tivemos o apoio no lançamento da revista da Prefeitura de São Bernardo. Apresentamos a ideia para a secretária de Educação, que hoje talvez não se tenha nem acesso a essas pessoas, né? De cara fez. Então, a revista, ela, no início, ela teve uma aceitabilidade muito legal. E com isso a gente conseguiu criar vamos dizer, essas iniciativas, tanto de concurso quanto... Você vê o William, no caso da palestra de beta, se tornou um grande lojista, um grande importador. A turma do Killifish, Júlio, um grande conhecedor de peixes. O Dalton, até hoje, grande pesquisador aí, classificador de peixes. O Chang, Piscicultura Chang, foi o primeiro grande importador de produtos da China, aquela coisa toda. A aquariofilia marinha, através do João Carlos Basso, né? Você vê o aquarismo marinho como evoluiu. Então, a semente, olha como foi plantada em 88 e surtiu frutos nos anos seguintes. Então, isso daí que deixa bacana, gente, porque a ideia foi lançada, a receptibilidade foi legal e com isso, vamos dizer, o aquarismo foi engatinhando nesse finzinho dos anos 80. Tá legal? Então o que eu tinha para falar hoje era isso. Gostaria de agradecer a participação de todos, dar um abraço aí em todos os telespectadores, desejar aí uma boa semana para vocês todos. Que Deus abençoe a todos, as familiares, tudo. Próxima segunda-feira estaremos aqui, tá legal? O programa da revista Aquarista Júnior vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, no Facebook Marcos Marques da Silva, no Facebook Aquarista Júnior, ou no YouTube
Marcos Marques da Silva. No Facebook, você pode pôr aquele hashtag lá, programa da revista Aquarista Júnior, que você vai conseguir assistir todos os programas. No YouTube também, no canalzinho tá... Eu estou colocando lá devagarzinho todos os programas que a gente foi apresentando, tá legal? Os contatos, quiser algum contato comigo ou com o programa, o e-mail aquaristapeixe@uol.com.br e você pode tomar um Messenger para o Facebook Aquarista Júnior, para o Facebook Marcos Marques da Silva, ou pelo WhatsApp 11 DDD 974227856, tá legal? Um abraço a todos, Mudinho participante aqui, aquele abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, tá legal? Valeu!